Vem brincar comigo, vem. Alexandre na área. Salve, meus beleza, sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi resgatado aqui. Dessa vez lá do canal do Timenest. Não conheço esse canal, mas bora dar uma olhada aqui. O verdadeiro motivo do Broly odiar o Goku e assustar Vegeta. O que nunca te contaram sobre Broly. Bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, tá? Deixa lá, inscreve no canal de Agostinho. E bora ver o porquê. Por que o Broly do Antigo Testamento era daquele jeito. Play. O espaço não encontrará uma única espécie igual aos Saiyajins, uma raça guerreira cujo sangue anseia por batalhas. Tanto o corpo quanto a alma desses seres são dominados pelo desejo insaciável de lutar e ser o mais forte. Com base na força, eles construíram as regras de sua sociedade, onde aqueles que nascem fracos não passam de fracassados. Somente aqueles que nascem fortes são os que possuem algum valor. Quando os Saiyajins nascem, eles são examinados para se conhecer suas aptidões. Aqueles infelizes que têm um nível muito inferior como você são mandados a planetas como este, onde não existem inimigos fortes. Significa que você é um perdedor. Certo dia, dois bebês Saiyajins nasceram um após o outro no planeta Vegeta. O primeiro bebê se chamava Kakaroto, era filho de Bardock e assim como o pai nasceu como um guerreiro de classe baixa, com apenas 2 de poder de luta. Já o segundo bebê se chamava Broly, que apesar de ser filho de um guerreiro de classe média chamado Paragas, possuía absurdos 10.000 de poder de luta, um poder inacreditável até mesmo para Saiyajins de elite. E mesmo com tamanha diferença de poder, o pequeno Kakaroto incomodava o pequeno Broly ao chorar muito mais alto do que ele, que é uma coisa que vai ser importante mais pra frente. Por ter nascido fraco, Kakaroto foi enviado para a Terra, um planeta sem muitas ameaças onde ele deveria sobreviver sozinho e cumprir sua missão de conquistá-la, para que um dia, se tivesse sorte, fosse digno de servir a elite da raça guerreira como um eterno perdedor. Já Broly, por ter o potencial de ser o mais poderoso dos Saiyajins, deveria ter sido tratado de forma especial, ser aclamado como um guerreiro de elite acima de todos os outros. Porém, tal destino lhe foi negado, pois temendo que no futuro ele pudesse tomar o seu trono, o rei Vegeta armou uma conspiração para assassinar Broly, seu pai. O bebê prodígio foi esfaqueado no berçário e seu corpo foi descartado como lixo. Ele foi traído por aqueles que deveriam glorificá-lo, e no fim teve um destino muito pior do que qualquer Saiyajin de classe baixa. Mas mesmo após ter seu futuro roubado, Broly conseguiu sobreviver, e como esperado, à medida que ele crescia, seu poder se mostrou incomparável, ao ponto de que se nada fosse feito, ele simplesmente destruiria todo o universo. Almejando controlar seu filho, Paragas colocou em Broly um dispositivo que suprimia sua força, fazendo com que Broly ficasse submisso a ele e nem ao menos pudesse aproveitar a única coisa que lhe restou, o seu poder. Até mesmo sua liberdade para lutar e usar seu poder lhe foi tirada, e mais uma vez Broly foi traído por aquele que deveria apoiá-lo. Já Kakaroto, ou melhor, Son Goku, teve uma jornada totalmente contrária à de Broly. Livre de traições, Goku foi ajudado por muitos que ele encontrou em seu caminho, e mesmo destinado a um futuro sombrio, ele conseguiu ter uma vida incrível, enquanto Broly, que era destinado a um futuro perfeito, acabou em uma vida miserável. O guerreiro de classe baixa que nunca deveria ser forte apenas foi se tornando cada vez mais poderoso, enquanto o guerreiro lendário que nunca deveria ser fraco só foi tendo seu poder suprimido cada vez mais. Mas se por acaso você sentiu o mínimo de pena do Broly por causa do seu passado trágico, jogue essa pena fora agora, porque o Broly não é um ser que merece ou deseja ela. Ele é a personificação do que os Saiyajins acreditavam ser um verdadeiro guerreiro, e não apenas por causa do seu poder monstruoso, mas também por causa do seu orgulho, crueldade e brutalidade. Assim que se liberta do controle de seu pai, Broly revela quem de fato ele é, um Saiyajin sanguinário e dominado pela maldade, alguém tão desumano que a decisão do rei Vegeta começa a parecer razoável. Broly comete genocídios apenas porque ele pode. Ele tem plena consciência do quão cruel são seus atos, e é justamente por isso que ele os faz. Isso fica claro quando na cena onde ele é chamado de monstro pelo Piccolo, ele apenas responde: "Eu sou um monstro infernal, é? Está enganado. Sou o próprio demônio." Mas apesar de toda essa descrição, não ache que o Broly é tão diferente dos outros Saiyajins. O que o difere é sua força incomparável. Mas a maioria dos Saiyajins daquela época, caso fossem abençoados com tanto poder, fariam exatamente a mesma coisa. Não se esqueça que os Saiyajins dizimavam raças inocentes apenas por dinheiro e diversão. E claro, não ligavam de matar milhões apenas para conseguir uma boa luta. Mas ao mesmo tempo, os Saiyajins também se curvavam assim que encontravam alguém mais poderoso do que eles. Foi assim que o Freeza os dominou. E é justamente por isso que o Broly é o guerreiro perfeito para eles, porque ele é um Saiyajin que pode matar e destruir à vontade, porque com seu poder absoluto ele nunca vai precisar se curvar a ninguém, ele apenas obedece à sua própria vontade de lutar, e é por isso que ele é o lendário Super Saiyajin. Diante dessa lenda, mesmo Vegeta ficou paralisado de medo, e isso não aconteceu apenas porque o Broly é muito poderoso, afinal o próprio Vegeta já enfrentou vários inimigos mais fortes do que ele no passado. O que realmente fez o príncipe dos Saiyajins tremer de medo e não querer lutar, foi perceber que em sua frente estava o guerreiro lendário que ele sempre quis ser. O lendário Super Saiyajin era um ser invencível que jamais ninguém poderia derrotar, e é por isso que Vegeta entendeu que era inútil enfrentá-lo.
Não há como vencê-lo, ele é mais forte do que qualquer guerreiro! A visão de Vegeta só começou a mudar quando ele viu que Goku não tinha medo de Broly. Pelo contrário, batia de frente com ele apesar da grande diferença de poderes. Se Broly é o que os Saiyajins acreditavam ser o guerreiro perfeito, Goku é o total oposto disso. Ele é uma anomalia que quebra totalmente o princípio dos Saiyajins. Afinal, se os mais fortes eram definidos no nascimento, se um lixo sempre continuará sendo um lixo, por que o Goku se tornou tão forte? E pior ainda, ele se tornou tão forte sendo gentil e tendo um coração puro. O Goku vai contra tudo que os Saiyajins pregavam e por isso ele desperta o ódio neles. Kakaroto, você desonrou os Saiyajins. Eu não sou o Kakaroto, eu sou o Goku! E antes da gente continuar, eu preciso quebrar um pouco a imersão e dizer que esse filme aqui tem muitas falas que tiveram seu sentido original alterado na dublagem em português, sendo a principal alteração justamente uma fala sobre a motivação do Broly, que fez muita gente achar que ele odeia o Goku só porque ouviu o choro dele quando ele era bebê. Tudo bem que ouvir um som alto no seu ouvido desperta um ódio mesmo, mas no caso do Broly essa nunca foi a motivação dele, e eu vou deixar passando agora a cena em japonês e português para vocês poderem comparar. Ok. カカロットのパワーによって目覚めさせられ、コントロールの壁を乗り越え始めてしまったというのか。 Isso quer dizer que os poderes de Broly superaram o nível normal só porque ele viu Kakaroto? Que foi quem despertou seus poderes desde o seu nascimento. Como vocês puderam ver, a dublagem realmente disse que o Goku despertou os poderes do Broly desde o seu nascimento. Mas no original é dito que o que despertou o Broly foi o poder do Goku. E isso aconteceu quando os dois se encontraram já adultos, onde a força do Goku acabou atiçando o instinto Saiyajin do Broly de enfrentar oponentes fortes. Afinal, o Goku foi a pessoa mais forte que o Broly já viu na vida e ainda era da mesma raça que ele. O propósito original da cena do choro era criar esse paralelo entre Goku e Broly, o guerreiro mais fraco nascendo ao mesmo tempo que o guerreiro mais forte, os dois ficando lado a lado no nascimento e posteriormente se reencontrando, como se fosse uma obra do destino. E além disso, a cena também parece ter o propósito de mostrar que um guerreiro de classe baixa pode sim superar um guerreiro de elite, com isso sendo representado pela potência do choro dos dois, onde o Goku, por mais que fosse muito mais fraco que o Broly, ele conseguia chorar muito mais alto. E no presente, a mesma coisa começa a acontecer na luta dos dois, porque ao receber a energia de todos seus amigos, o poder do Goku supera o do Broly, assim como seu choro superou o dele no passado. O Broly se recusa a aceitar isso e ataca o Goku pela última vez. Os dois se aproximam com tudo um do outro e no final o Goku consegue acertá-lo com um soco com todo o seu poder e finalmente o derrota. E originalmente, pouco antes de sua derrota, o Broly diria: "Quem realmente eu sou?". Essa fala foi excluída da versão final do filme, mas casa perfeitamente com todo o tema dele. Shigeyasu Yamauchi, o diretor do filme, nos explicou que essa reflexão do Broly de quem ele realmente era vem do fato de que a única coisa que ainda havia restado pra ele era a sua força, o seu poder. Então, ao ser superado pelo Goku, o Broly realmente perdeu tudo que ele tinha. Ele era definido por ser o mais forte. E se ele não é mais o mais forte, o que ele é? É daí que vem essa reflexão do Broly que foi excluída do filme, muito provavelmente pra não complicar demais a cena final pras crianças. E além disso, todas as outras coisas que ele acreditava caíram por terra também. Os ideais do Saiyajin se mostraram mentiras. Um Saiyajin não precisava ser cruel ou nascer forte pra se tornar um grande guerreiro. O Goku era a prova viva disso. E o pior de tudo pro Broly foi que o Goku venceu ele ao pedir ajuda pros seus amigos, que era uma coisa que o Broly desprezava, né? Afinal, um Saiyajin de verdade jamais ia pedir ajuda de outros. Isso seria um sinal de fraqueza. Mas o que o Broly enxergava como fraqueza foi justamente a força do Goku. Foi isso que fez ele perder. Ele era um guerreiro solitário, ele matou até mesmo o próprio pai. O Goku, ele tinha amigos, uma família, um lar que ele queria proteger. O seu poder não era a única coisa que o definia. Mesmo que o Goku não fosse o mais forte, mesmo que ele fosse superado, ele ainda teria motivação pra continuar lutando. Ele tinha coisas a qual ele estava disposto a se sacrificar por isso. E através desse sacrifício ele poderia extrair uma nova força. Uma coisa que o Broly não podia. O Broly não tinha nada a qual ele queria proteger. O Broly não tinha nada a qual ele poderia pedir ajuda. E foi isso que cravou a sua derrota. Alguém sozinho jamais poderia vencer alguém com tantos laços. Esse é o significado da luta dos dois. É por isso que, por mais forçada que seja a derrota do Broly quando falamos de níveis de poder, eu gosto dela. Ela se encaixa muito bem com o tema do filme. E além disso, é muito legal ver que no filme, além do Broly, o Vegeta também é um pilar que ainda sustenta as ideias antigas dos Saiyajins. Mas por já ter passado muito tempo na Terra, ele fica no meio termo entre o caminho do Broly e o caminho do Goku. Por isso é justamente a decisão do Vegeta que decide a batalha. Porque ao dar sua energia pro Goku, ele abandona aquilo que ele acreditava sobre os Saiyajins e reconhece que o caminho do Goku é o correto. É por isso que a vitória do Goku representa o fim do que os Saiyajins acreditavam, já que ao converter o Vegeta e derrotar o Broly, que era o último representante desses ideais, o Goku marcou o início de uma nova era pros Saiyajins. Uma era que mostra que a verdadeira essência de um Saiyajin é sua paixão pelas batalhas e seu desejo constante de ser o mais forte. Ser brutal, cruel, sozinho é apenas uma escolha que na verdade o distancia dos laços que poderiam deixá-lo ainda mais forte. サイヤ人の本質が邪悪さだと。違う。
戦闘民族サイヤ人の本質とは戦い続けること、己を高め、ただ強さを求めることだ。Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Esse aqui é um vídeo muito especial pra mim, e por isso eu postei ele justamente hoje, quando o meu canal completa 4 anos de existência e eu completo 22 anos de idade. A ideia de criar um canal no YouTube sempre esteve na minha mente, mas ela de fato só foi pra frente quando eu li um post do usuário que lá foi lá no Twitter, que é um gringo que explicou sobre esse problema na dublagem do filme do Broly que também aconteceu na versão americana. E eu fiquei fascinado por saber realmente o verdadeiro significado da cena do choro, então eu fui pesquisando cada vez mais sobre o assunto, e cheguei na conclusão que eu queria que o máximo de pessoas soubessem sobre isso também. Por isso, o primeiro roteiro que eu criei pra esse canal foi justamente sobre esse tema. Só que eu sabia que se eu postasse o vídeo num canal recém-criado, muita pouca gente ia ver. Então eu guardei essa ideia até o dia que eu tivesse a chance de mostrar isso pra muitas pessoas. Meu objetivo com esse vídeo não foi dizer que o Broly é um personagem super desenvolvido e complexo, mas sim mostrar que ele não é ruim como falam. Ele é um personagem que cumpre muito bem o seu papel e que ainda por cima traz uma série de simbolismos e paralelos muito interessantes. Basicamente, o Broly traz o tema da união versus a solidão, mostrando que uma pessoa que tem muitos laços consegue extrair mais força do que uma pessoa que tá sozinha, e além disso também tem o tema da verdadeira essência de um Saiyajin, uma coisa que já foi explorada na saga Saiyajin e no filme do Turles, mas que aqui foi trazido da forma mais intensa possível, fazendo com que o Broly fosse a representação máxima desses ideais e fosse derrotado pelo Goku. Enfim, eu gosto de muita coisa que esse filme traz, mas só deixando claro, tá, esse vídeo inteiro é sobre o Broly do primeiro filme dele, porque a partir do segundo filme do Broly os caras estragam totalmente o personagem. É no segundo filme que ele se torna exatamente o que zoam na internet, um maluco que só grita Kakaroto. Mas independente do que veio depois, nesse primeiro filme o Broly continua sendo um personagem muito bem feito e muito legal, e eu espero que eu tenha conseguido te passar uma nova visão sobre ele. Dessa vez eu me arrisquei bastante colocando várias cenas do anime nesse vídeo, mas como ele é especial eu acabei querendo fazer assim. Então eu acho que pela primeira vez na história desse canal, eu vou pedir pra vocês por gentileza compartilharem esse vídeo com seus amigos que gostam de Dragon Ball. Eu não sou de pedir isso porque eu sei que é meio chato também, mas eu realmente quero que o máximo de pessoas o possível assistam esse vídeo. Então pra você que mandar pra um amigo que seja, eu já sou muito agradecido. E dessa vez eu peço pra quem chegou até o final do vídeo, não deixe o emoji de chocolate nos comentários. Dessa vez vamos deixar aí um emoji de brócolis pra poder combinar com o Broly. E além disso, se você tiver no celular, ajudaria muito se você pudesse hypar esse vídeo, que é uma opção que você encontra indo nos comentários e arrastando pro lado. E claro, um agradecimento especial a todos os membros do canal. Vocês foram e são muito importantes pro Time Nest continuar seguindo em frente. Principalmente você que já é nível Charlotte God ou nível Charlotte Blue, porque isso significa que você já tá apoiando o canal há bastante tempo. Todos os membros ganham acesso antecipado a certos vídeos, e se você for nível Sparking ou superior, você ganha vídeos exclusivos também. Mas só de você ter chegado até aqui, você já me ajuda bastante. Mas é isso, falou! Aí. Bom, tá aí, gente. Eu também tinha essa noção do Broly também ter essa maluquice dele por causa da dublagem, né, de fato. Né, eu achava que, eu também ouvi isso, ele ficou assim, meio que brabão com o Goku porque ele chorou do lado dele. Tipo, foi essa parada que eu ouvi também na época, tá ligado? Mas agora sabendo aqui da verdade, então é bem mais interessante. Esse Broly da antiga aí, do Antigo Testamento, ele era brabo, né? Na moral, não que esse novo agora não seja. O novo aqui, a questão do novo Broly é a questão da luta, do design também. Eu achei assim legal, mas esse do primeiro filme, meu Deus do céu, o Maruko era brutal, meu irmão. E até a questão também dos Saiyajins conseguirem se transformar em Super Saiyajin também meio que foi tirada assim, né? Apesar de que o Vegeta ele conseguiu se transformar lá na saga dos androides, né? Mas eu lembro que falaram, né? Que na real o Saiyajin tinha que ser puro de coração, né? Aí tem aquela parte lá do Vegeta falando, não, eu sou pura maldade, então, enfim. Então assim, meio que tem um pouco de contradição às vezes, mas ainda assim a gente deixa passar, tá ligado? Nessa questão de Super Saiyajin e tal. Agora, do Broly aí, realmente, me surpreendeu também, né? E, de fato, esse filme meio que quebrou o padrão da ideia que os Saiyajins passaram, né? Do nível de força que eles têm, que eles conseguem, né? Isso... Eita, caraca, toda hora. E isso daí é interessante pra caraca, é muito legal. Bom, link desse vídeo na descrição. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resistiu aos problemas da vida.